Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton começando aqui o nosso bate-papo sobre maus tratos na nossa jornada do ECA. Cara, chegamos a um dos pontos mais cobrados dentro das provas de carreira magistério. Jornada do ECA, sempre preocupado em trazer materiais que mais cobram, conteúdos que mais aparecem na sua prova, e eu cheguei a esse que vai ser maus tratos, artigo 18A e artigo 18B. É um tema disparado aí que mais vai cair nas provas de vocês. O que a gente vai fazer? Eu preciso da sua ação, preciso da sua colaboração com essa missão, com essa aula, que é a leitura do artigo 18A e do artigo 18B. Irmão, são dois artigos que com certeza vão fazer diferença na hora da sua prova. Então não basta eu dar a aula se eu não te orientar os caminhos a serem traçados. E eu preciso que você pare essa aula, pegue o artigo 18A, o artigo 18B, faça a leitura prévia desse artigo e volta para a gente bater um papo e esquematizar o artigo 18A e o artigo 18B. Tranquilo? Esse é o nosso compromisso. Beleza. Acredito que você tenha parado esse vídeo, tenha feito a leitura dos dois artigos que eu recomendei para você e agora eu vou esquematizá-lo. Vou fazer aqui, ó, um quadro resumo para ficar bem bacana na sua prova. Olha o que nós temos aí. Quando eu falo de maus tratos, então bora lá. Quando eu chego aqui e pego maus tratos, vamos colocar o marca-texto aqui e coloco pra gente maus tratos. Adenilton, isso aqui eu vou encontrar em quais artigos? Como eu te falei, no artigo 18A e também no artigo 18B. E esse tema, ele é altamente importante, altamente cobrado nas suas provas. E a primeira coisa que a gente vai entender é quem pode ser sujeito ativo, quem pode fazer a prática, quem é responsável, vai ser responsável pela ação dos maus tratos. E aí nós temos, ó, 4 pessoas. Primeiro, coloca na sua cabeça o seguinte: os maus tratos, eles podem ser praticados não apenas por pais ou responsáveis, mas eu tenho 4 possibilidades dos maus tratos serem praticados. Podem ser pelos pais ou responsáveis, que nós chamamos de família natural, lá do artigo 25, pais ou responsáveis, mas também pelos membros da família ampliada. Aí você deve estar perguntando, Adenilton, eu não sei o que é família ampliada. O que vem a ser família ampliada aí para minha prova? Bora lá. Família ampliada são os parentes que tenham convivência, afinidade e afetividade com essa criança. Então não basta ser parente, eu tenho que conviver com essa criança. Por exemplo, pode ser um tio. Ah, mas o tio necessariamente é família ampliada? Não, eu tenho que analisar. Se esse tio, ele convive, ele tem afinidade com a criança, família ampliada. É um tio que nunca viu, nunca apareceu em casa, não sabe nem que existe aquele sobrinho, não vai ser família ampliada, tá? Então família ampliada não basta ser parente, mas tem que ser parente com afinidade, com convivência, com afetividade a essa criança. Relaxa que a gente vai falar disso na aula sobre famílias dentro do ECA. Por enquanto, lembre-se, os pais podem ser responsáveis por atos de maus tratos, a família ampliada, e aí tem mais gente, né? Vamos ver? Olha lá. Além deles, os agentes públicos executores de medida socioeducativas. São aqueles que trabalham nas unidades de internação. Então aqui no Distrito Federal nós temos as unidades de internação. Se eu tenho um agente que trabalha lá executando essas medidas socioeducativas, ele também pode responder por maus tratos. E eu quero a sua atenção, atenção, atenção aqui. Os maus tratos, colocar em vermelho, ó. Os maus tratos também podem ser praticados por qualquer pessoa responsável de cuidar, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Por isso que cai muito em provas de professor, porque o professor pode responder por maus tratos, porque ele tem esse dever, mesmo que seja professor de escola particular, professor de escola pública, vai ter o dever de cuidar, tratar, educá-los, protegê-los, então pode também cair referente aos professores. Beleza. Agora vem tópico de prova. Esse tópico aqui, ó, eu vou dar um destaque especial para esses 3 elementos aqui, ó. Quando fala questão de prova, olha o símbolozinho aqui, ó. Quando eu falo de questão de prova, aqui você tem que ter atenção máxima nesse tópico. Que ele vai falar o seguinte, ó. Quem é obrigado a comunicar? Beleza. A quem eu vou comunicar? Cara,
os maus-tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Tanto a confirmação quanto a suspeita de maus-tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Tanto a confirmação como a suspeita de maus-tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Eu estou falando novamente esse tópico, porque ele é essencial para a sua prova. Então vai aparecer lá, a qual entidade, a qual órgão, a quem eu comunico maus-tratos? Eu comunico obrigatoriamente, tanto a suspeita quanto a confirmação de maus-tratos serão comunicados ao Conselho Tutelar. Então lembre-se, tanto suspeita quanto confirmação de maus-tratos serão comunicados ao Conselho Tutelar. Adenilton, e se eu não comunico? E se eu tenho uma ausência de comunicação? Se eu deixei de comunicar? Se eu deixo de comunicar, configura infração administrativa. A ausência de comunicação vai trazer como consequência legal uma infração administrativa. E infração administrativa configura pena de multa. Se eu não comunico, eu recebo uma multa. Eu vou olhar para você, porque eu quero que você leve essa ideia para a sua prova. Eu sou obrigado a comunicar maus-tratos ao Conselho Tutelar. Beleza, eu, professor, eu, diretor de escola, sou obrigado a comunicar os maus-tratos ao Conselho. Se eu não faço a comunicação dos maus-tratos ao Conselho Tutelar, configurará uma infração administrativa. E infração administrativa, a pena é multa, é pagamento de multa, não é prisão, não é detenção, não é crime que vai ser realizado se eu deixo de comunicar ao Conselho Tutelar. Já vi várias provas colocando que seria crime por omissão e não vai ser crime por omissão, vai ser uma infração administrativa e infração administrativa terá como pena a multa, beleza? Então eu sou obrigado a comunicar ao Conselho e a ausência de comunicação irá configurar uma infração administrativa punível com pena de multa. Beleza. Agora cuidado que tem muita gente fazendo confusão a isso aqui. As infrações, ou melhor, os maus-tratos, eles vão ser sancionados. O pai, o responsável, o tio, o membro da família ampliada que pratique maus-tratos, ele vai receber sanções. Adenilton, quem vai aplicar as sanções? Amigão, para tudo, olha para cá, respira e pega essa informação. As sanções referentes a maus-tratos, as sanções que estão previstas no ECA para maus-tratos, serão aplicadas pelo próprio Conselho Tutelar. Tem que gravar, tem que destacar isso aí para a sua prova. As sanções, as penas aplicadas ao que praticou maus-tratos serão aplicadas pelo próprio Conselho Tutelar. Não é pelo juiz, pelo amor de Deus, não é o juiz que aplica penas referentes aos maus-tratos. Adenilton, mas e aí pode ter outras sanções, mas as sanções dos maus-tratos serão aplicadas pelo próprio Conselho Tutelar. Apareceu na sua prova, falou de maus-tratos, a prova é de ECA, você vai falar que quem aplica as sanções é o próprio Conselho Tutelar. Isso, tá no nosso material, ó. Deixei aqui, ó, ponto de destaque, ponto importantíssimo para você levar para sua prova. A aplicação, caiu lá, das sanções serão de competência do próprio Conselho Tutelar. O próprio Conselho Tutelar é responsável pela aplicação das sanções referentes a maus-tratos, beleza? Isso tem que estar pulsando na sua cabeça, pulsando aí no dia a dia da sua prova. E aí, bora lá. Vamos ver aqui que nós temos... Opa, não era para voltar para mim, era para adiantar aqui, ó. Vamos ler o artigo rapidinho. Quais são as sanções? Aí você pode me perguntar, Adenilton, quais são as punições? Quais serão as sanções aplicadas? Eu já sei que a sanção é de competência do próprio Conselho Tutelar. Ele que vai aplicar, tá? O Conselho Tutelar, ele é responsável pela aplicação da sanção. Beleza. Quais são as sanções? Olha lá. Primeira, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Primeira sanção. Segundo, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a curso ou programas de orientação.
obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência. E pensando na sua prova, sempre pensando na sua prova, o importante está aqui, ó. Aqui que você vai encontrar o objeto de questionamento lá no dia do seu concurso. Qual que vai ser o objeto de questionamento, Adenilton? Vou te passar agora, ó. Ele vai te perguntar o seguinte, ó. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. Então, apareceu lá na sua prova, ó, quem aplica as sanções? O próprio Conselho Tutelar. A competência é do próprio Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras medidas, de outras providências legais. Mas a competência é do Conselho Tutelar. Cara, eu tenho certeza que muita gente erraria essa questão, porque eu vejo isso nas aulas presenciais. Nas aulas presenciais, eu vejo que vocês erram muito isso aqui, falando que a sanção seria aplicada, por exemplo, pelo juiz. Não é pelo juiz, mas é pelo próprio Conselho Tutelar. Então, preste atenção, grava, destaca e nunca mais erre isso aqui nas provas de vocês, tá? A questão, as provas me trazem essa informação de que é necessário você ter em mente isso. Quem aplica as sanções é o próprio Conselho Tutelar. Fechou? Bora lá. Adenilton, mas quando eu falo de maus tratos, esses maus tratos, eles serão divididos em dois. Isso mesmo. Eu tenho, dentro dos maus tratos, eu terei o chamado castigo, dentro dos maus tratos, tá? Eu terei o chamado castigo físico e eu tenho um outro que é chamado de tratamento, a letra é feia, mas vai lá, tratamento cruel ou degradante, Beleza. Isso aqui, na hora da sua prova, você vai destacar que o castigo físico, ele é dividido em duas modalidades. Já o tratamento cruel ou degradante é dividido em 3 modalidades. Quem são elas? Quando eu falo de castigo físico, eu quero que você lembre automaticamente do tal do LS. Castigo físico é o LS. E do outro lado, o tratamento cruel ou degradante, você vai lembrar do AR, mas tem um H, tá? É o AR com H. E quem é quem aqui na hora da nossa prova? Quando eu falo de castigo físico, eu estou falando da ação de natureza correcional, de natureza para educar, que gere uma lesão, ou gere um sofrimento, físico. Lesão ou sofrimento físico. Esse aí, você está diante do castigo físico. Por sua vez, quando eu falo de tratamento cruel ou degradante é aquela ação que gere a humilhação, é o AR com H, né? Que gere a humilhação. Ou então, é o famoso lá em casa a gente conversa, vai ser a ameaça grave. E, por último, é aquele que vai gerar o quê? Ridicularize criança ou adolescente. Beleza? Aí eu estou diante do chamado tratamento cruel ou degradante. Então não erre. Na sua prova você tem o castigo físico, que vai ser o LS, que gera lesão ou sofrimento físico, mas você também terá o tratamento cruel ou degradante, que é aquela ação que gere a humilhação, que gere a ameaça grave e que venha a ridicularizar criança ou adolescente. Isso aí é chamado de maus tratos, ou castigo físico, ou tratamento cruel ou degradante. Cara, dá um print nessa tela, leve essa tela para a hora da sua prova, que você vai ter inúmeras questões cobrando sobre isso aí, beleza? Vamos ver o que nós temos aqui agora? Vamos para as questões, ó. Questão número 11. Ministério Público do Ceará, prova de promotor de justiça, ano de 2020. Um médico atendeu em seu consultório uma criança que apresentava fraturas e hematomas por todo o corpo e alegava maus tratos. Então, eu tenho aqui uma situação de maus tratos. A criança estava acompanhada de seu responsável e, por isso, o médico, olha o que o médico deixou de comunicar.
o médico decidiu não comunicar à autoridade competente os maus tratos. A autoridade competente, nós sabemos que é ao conselho tutelar. Então o médico ele não comunicou ao conselho tutelar maus tratos envolvendo essa criança. Aí bora lá. Nesse caso, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, a conduta do médico, nós sabemos que a conduta dele é uma infração administrativa porque ele deixou de comunicar maus tratos ao conselho tutelar. Então você já pode vir aqui e cortar tudo que é crime, ó. Não vai ser crime, não vai ser crime, não vai ser crime. Então nós temos a letra D e a letra E. Ou vai ser uma infração administrativa com pena de multa, ou uma infração administrativa com cassação do registro. Não, cara, é uma infração administrativa com pena de multa. Então a resposta é letra D de dado, beleza? Resposta letra D. Vamos para outra aqui, bem grande, ó. Defensoria Pública do Distrito Federal. Maurício, com 13 anos de idade, foi atendido em hospital público depois de realizados exames clínicos e a entrevista pessoal com o adolescente. O médico que o atendeu comunicou ao conselho tutelar local a suspeita de que Maurício havia sido vítima de castigo físico. Então, o médico comunica ao conselho tutelar, praticado pelos próprios pais. O conselho tutelar averigou o caso e concluiu que os pais de Maurício haviam lesionado os braços do garoto, mediante emprego de pedaço de madeira, em razão dele ter se recusado a ir à escola. Então houve uma lesão, ó, lesionou o braço do moleque. Com base nisso, o conselho tutelar, o próprio conselho aplicou aos pais uma advertência e os encaminhou para o tratamento psicológico. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí vem a pergunta, ó. O conselho tutelar extrapolou, errou, foi além das suas atribuições ao ter aplicado a advertência diretamente aos pais, uma vez que essa medida constitui verdadeira reserva jurisdicional. Ele está falando que o conselho não pode aplicar porque seria a competência apenas do juiz. Apenas o juiz poderia aplicar as medidas. Errado. É só você pegar o artigo 18b e ele vai falar para a gente que a competência de aplicar essas sanções é do próprio conselho tutelar, não do juiz. Então a resposta vai estar errada, tá? É o próprio conselho tutelar que aplica as sanções. Então ele não extrapolou, ele não foi além daquelas competências que ele tinha. Próxima, CESP e Defensoria. É o mesmo caso, tá, do Maurício. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o médico adotou, o que ele fez? Ele comunicou, o médico ele comunicou ao conselho tutelar. Ele adotou providência obrigatória. É uma providência obrigatória? É. Quando comunicou ao conselho tutelar a suspeita de que Maurício havia sofrido castigo físico. Perfeito. O médico ele é obrigado a comunicar ao conselho tutelar. Se ele não o fizer, configura infração administrativa. Próximo. De acordo com o ECA, considera-se uma forma de tratamento cruel ou degradante. Amigão, tratamento cruel ou degradante, nós falamos lá que seria o ar com H, né? Que seria humilhar criança e adolescente, seria ameaçá-la ou seria ridicularizá-la. Então, quando eu falo de tratamento cruel ou degradante, é o ar com H. Humilhação, ameaça e ridicularizar. Então, já posso saber que vai ser aqui, ó, letra B, tá? Letra B. Olha lá, opa, por que eu cortei? Não era para cortar para mim? Vai ser esse aqui, ó, letra B, vai ser a humilhação. Dá uma olhadinha no artigo 18A, que ele vai definir pra gente o que vem a ser tratamento cruel ou degradante. Beleza? Questão 15. Julgue o próximo item de acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar pode aplicar, então o próprio Conselho pode aplicar, conforme a gravidade do caso, medida de encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico aos pais que apliquem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de disciplina ou correção do comportamento da criança. Perfeito. É o artigo, novamente, artigo 18b, que traz essa competência ao Conselho Tutelar. Quadrix.
professor aqui do Distrito Federal, olha que prova boa aí, ó, 2018. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, julga o próximo item. Suponha-se que um professor constate que há em sua sala de aula um aluno adolescente com suspeita de maus tratos. Suspeita, nem está confirmado, só suspeita. Nessa situação, o dirigente do estabelecimento de educação deve comunicar ao conselho tutelar. Deve sim. E aí eu vou pedir para você dar uma olhada em um outro artigo também, é o artigo 56, a gente vai falar dele na parte da educação. E ele vai trazer essa obrigação dos dirigentes de escolas fazerem a comunicação ao conselho. Beleza? Então, fechamos aqui. Nosso último tópico, missão 1, foi para conta. Missão 1, feita. Calma aí, vou colocar um vermelho aqui, ver se ele aparece, né? Então, missão 1, feita. Missão 1, ok, a nossa missão número 1. Beleza, beleza? Então, senhores, cara, conseguimos fechar a nossa primeira missão. Fechei aqui, então já dá continuidade, leia os PDFs, leia a letra seca da lei, qualquer dúvida, me procure aí no nosso bate-papo, beleza? Então, missão 1, vencida, caramba, conseguimos vencer a nossa primeira missão. Gostou? Então, já fala comigo, me dá um feedback aí, quero saber, quero aperfeiçoar para as próximas missões. Um abraço, bons estudos e até mais.